Pessoal, nós vamos criar uma aplicação web usando o Spring Boot. Eu não vou entrar em detalhe do que é o Spring Boot. Ao longo do tutorial vai ficar mais ou menos implícito, mas para quem quiser entender melhor, eu vou deixar todos os links aqui nesse PDF que eu vou compartilhar com vocês. O importante para a gente é baixar essa ferramenta, que é a Spring Tools. Vamos baixar e instalar. Essa ferramenta é uma Eclipse customizada. Ela tem essa carinha aqui. Esse aqui são projetos meus, mas vocês vão encontrar ela limpinha. Aqui também vocês vão encontrar dessa forma. É importante também instalar o SQLite, o Postman, para a gente testar. E também o Java, eu estou usando aqui o Java 17, tá? Eu vou deixar também o JDK 17. Eu estou usando esse instalador aqui no Windows, tá? Estou deixando aqui para vocês instalarem. Nós vamos usar esse tutorial aqui para entender, para construir um CRUD. E aqui está o código, tá? Também estou deixando o link lá. Após a instalação das ferramentas, vocês vêm aqui nesse repositório, copia esse link, ok? Com a ferramenta aberta, vocês vão clicar aqui em Window, Show View, Order, e aí vocês vão procurar aqui o Git e o Git Repositories, clique em Open, vai abrir aqui essa abazinha, tá? E aí ela vai abrir vazia, tá? Então você vai clicar com o botão direito do mouse, clone a Git Repository, vai clicar aqui. E aí você vai copiar esse link aqui. E aí ele já vai te colocar suas credenciais, tá? Você vai clicar em Next, Next e Finish. Simples assim, não mude nada. E aí ele costuma demorar um pouquinho, tá? Mas no final ele vai ter clonado o repositório para cá. Aí você vai clicar com ele, botão direito do mouse e vai fazer um Import Maven Projects. Só clicar em Finish. E aí ele vai importar esse código aqui do seu repositório aqui como um projeto Maven já para a sua máquina, tá certo? Então você vem aqui, clica em cima dele, clica com o botão direito do mouse, vai em Maven, Update Project, para você conseguir atualizar aqui os seus pacotes, tá certo? No meu caso aqui eu já baixei, então ele está rápido, mas pode ser que demore um pouquinho. Ele vai te dar o feedback aqui, ó, na parte de baixo da IDE, tá certo? Essa coisinha verdinha aqui. Ao final disso, você vai ter o seu projeto Spring Boot configurado, tá certo? Você consegue ver através do POM que você tem aqui o projeto web do Spring, que é basicamente ele cria um servidor Tomcat, coloca o seu projeto dentro e vai rodar na porta 8080, já tudo configuradinho. O JPA, que é o ORM, né, para a gente poder conseguir fazer a conexão com o banco de dados de forma mais suave, tá? E aí ele também vai instalar esse pacote aqui, ó, SQLite JDBC, que é o comunicador, né, o driver do SQLite com o JPA, certo? Também tem outras coisas aqui que são da ferramenta, não precisa de se preocupar. Basicamente aqui você não mexe em nada. Aqui ele tem os CRUDs, tá? Essa daqui é uma configuração da ferramenta. Isso daqui é o que faz criar o seu servidor web. Não vamos entrar em detalhe. Mas aqui ele vai criar o seu controlador. Aqui ele tem ele está criando um controlador REST, em que ele vai ouvir na porta 8080. Aqui é um endereço, tá certo? Aqui embaixo em Boot Dashboard, se você clicar em cima do seu projeto aqui, ó, SQLite Demo, e clicar aqui, ó, em Start, ele vai iniciar o seu servidor e vai ficar ouvindo na porta 8080. Para você saber que ele iniciou corretamente,
ele vai dar o feedback aqui, ó, certo? Se rodar tudo certinho, vai estar mais ou menos com essa cara. Se der algum problema, também vai estar o feedback aqui. Mas se ele tiver com essa setinha verde aqui para cima, ele está rodando, você pode ver que a gente tem aqui um recurso chamado info. Então, eu vou executar esse recurso aqui, só para vocês entenderem, ó. Então, localhost 8080 info. A aplicação está levantada, né? Então, olha aqui, ó, ele retornou essa string aqui, ó, beleza? E também ele criou aqui do nosso CRUD um post, né? Que é o create student, e também o get para você pegar o seu conjunto de estudantes, e também o update e o delete usando os verbos HTTP, certo? Para você testar isso, o get você vai conseguir testar via navegador, ok? Como a gente não inseriu nenhum valor, então eu vou dar um get aqui e simplesmente vai abrir vazio. Porém, esse post aqui, a gente não vai conseguir fazer se a gente não tiver um formulário. Então, a gente vai precisar do Postman para poder testar isso, tá certo? No Postman, o que você vai fazer? Você vai criar um novo workspace, tá? Quando você criar o workspace, ele já vai abrir aqui uma abinha. Você vai clicar nesse mais aqui, ó. Ele vai te perguntar o protocolo que você quer. Você vai clicar em post. Aí você vai pegar, vai digitar localhost 2.8080 e o recurso, no caso você quer criar. Então, ó, eu já tenho aqui copiado aqui, ó, create student, que é esse recurso aqui, ó, tá certo? E eu tenho que passar para ele aquilo, é como se fosse um formulário web, certo? Então aqui eu vou clicar, deixa eu ver aqui, esqueci, isso aqui, ó, no body, aqui no how, e aqui eu vou mudar de text para JSON, tá certo? E aí eu vou copiar, eu vou colocar um JSON aqui com um name e um e-mail, nesse formatinho aqui, ó, aqui é vírgula, chaves. Após isso eu posso fazer um send, e aí, ó, ele vai me dar o feedback aqui, ó, foi criado com sucesso. Se eu vier no meu aqui navegador e der a gente já consegue ver, ó, que ele criou o usuário José e com e-mail josé@mail, certo? Aí eu posso também usar o Postman para fazer as minhas requisições de get. Vou mostrar aqui como é que faz. Ó. Você vai clicar aqui, ó, abrir uma nova request. Você pode manter o get, tá certo? Aqui, eu vou só copiar, tá, pessoal? Aqui para não digitar aqui com mais fácil. Localhost 8080 read students, certo? E nesse caso aqui, eu não tenho que passar parâmetro nenhum, basta fazer um send e ele já me traz aqui, ó, no body o JSON, tá certo? Que de retorno, ok? Aqui o ID 0, ele gravou esses dados aqui, ó, vou mostrar para vocês onde é que fica o banco de dados que ele vai criar. Deixa eu ver se ele vai, vou dar um refresh aqui para ver se ele vai atualizar. Mas ele vai criar esse banco de dados para você aqui no seu projeto e vai te deixar, vai deixá-lo disponível para você fazer esses acessos. Aqui aqui, ó, Application Properties, ele tá te passando o nome, ó, banco de dados, é o memory, tá vendo? No caso, ele criou esse banco de dados aqui, memory, é o do coisa, né, do SQLite, ele colocou dessa forma, que são as configurações para você acessar o banco de dados, tá certo? Não vou entrar em detalhe aqui para não compridar demais, mas é basicamente isso. Com isso, daqui para frente agora é só a gente começar a alterar o código, aqui no caso os controladores, né?
e os entities e os repositories. Esse dialeto aqui a gente não precisa de mexer. O que a gente vai criar aqui agora são os repositórios, os services e os controllers. Então, e as entidades. Por exemplo, a entidade aqui, ó, ele criou um entity, tá vendo? Ele fez essa anotação e criou uma classe student, anotou como entity, o ID, a chave primária, ele anotou com @id, aí criou um atributo string, de string name e e-mail, tá certo? E aqui os get set, e aqui ele também sobrescreveu o toString, né? Só para poder dar aquele feedbackzinho lá que a gente pegou lá no Postman. Também, então a gente pode, o patrimônio, a gente vai criar uma classe patrimônio, anotar com @ent, colocar um ID, @id e o restante aqui, vocês já sabem, né? Tem que criar um repository que é basicamente seguir esse formato aqui, ó, tá certo? Só que adaptar para o patrimônio, tá certo? É uma classe, vai criar uma classe patrimônio, repository, extends, JPA repository, patrimônio, aqui vai ser a classe da entidade, tá certo? Aqui inteiro, vai fazer essa anotação com repository, que aqui é a conexão com o ORM, conexão com o JPA, tá certo? Então, aí você vai fazer o query também, vai implementar umas coisinhas aqui, mais detalhes a gente fala mais para frente. E aqui é um service, né? É uma classe para poder te ajudar a trabalhar as regras de negócio, tá certo? Então, as transações, que vão ser as implementações, aí aqui vai ser patrimônio service, e também não vou dar detalhe aqui, porque senão vai ficar muito comprido, mas aqui basicamente você está implementando os métodos que vão fazer as conexões com o banco de dados, papapá, aquela coisa toda. E a classe que vai ouvir o recurso, né? Aqui do... Deixa eu mostrar aqui. Isso aqui chama recurso, tá certo? Ó, você tem um domínio, a porta e o recurso. Então, a porta que vai ouvir, a classe que vai ouvir o recurso, ela é feita dessa forma. Então, você cria a classe, anota ela como hash controller, e para cada recurso que você quiser, você vai fazer uma anotação @requestMapping e vai dar o valor do nome do recurso que você quer, o verbo HTTP, tá certo? E vai fazer essas configurações aqui também, mais para frente a gente pode conversar sobre isso, tá certo? E aí, basicamente, essa classe aqui vai ouvir. Mas aí ela vai delegar para o service. Ó, então aqui em cima a gente vai importar, fazer os imports, né? E aqui, ó, ela está delegando para o service fazer o serviço complexo, tá certo? Ó, student service e create student. Então, ó, aqui student service, ó, create student. Então, ele vai passar o estudante e aqui ele vai fazer os tratamentos necessários, aquela coisa toda para poder gravar. Então, agora basta a gente entender um pouco melhor esse código, não é muito complicado, tá? E fazer as modificações é quase que só trocar os nomes e inserir um pouco mais de atributos, tá certo? Obviamente, quando a gente tiver aquele problema das chaves estrangeiras, das relações, vai tornar um pouco mais complexo, mas a gente vai avançando nisso ao longo do projeto.